Nosso grupo trouxe como software utilizado para ajuda na engenharia o programa Washpoint Bridge Designer. Esse programa nada mais é que um software educativo gratuito de modelação que simula de forma bem real o comportamento e performance de pontes, como propriamente diz o nome, Bridge. Esse software fornece aos estudantes de engenharia civil um primeiro contato com o projeto de pontes, constituindo ao mesmo tempo uma ferramenta de aprendizagem do comportamento estático dinâmico de pontes. Nosso grupo trouxe como software utilizado para ajuda na engenharia o programa Washpoint Bridge Designer. Esse programa nada mais é que um software educativo gratuito de modelação que simula de forma bem real o comportamento e performance de pontes, como propriamente diz o nome, Bridge. Esse software fornece aos estudantes de engenharia civil um primeiro contato com o projeto de pontes, constituindo ao mesmo tempo uma ferramenta de aprendizagem do comportamento estático dinâmico de pontes. O funcionamento do mesmo é bem simples. Como pode-se ver, tem como base uma ponte já dada pelo próprio programa, que a gente pode ver aqui nessa parte. File, Open Simple Design, e aí a gente escolhe um modelo já de começar. E a gente tem aqui um modelo simples e pode melhorar colocando vigas e pilares. Ao mesmo tempo pode apagar os mesmos se não for o desejado. E aqui na tela do programa nós podemos ver o quanto a construção da querida ponte. O objetivo do software é simular o quanto a ponte ficaria estável e segura e otimizar o trabalho da mesma para estudantes de engenharia. E para conferir, podemos dizer assim, se a mesma está estável, segura para ser utilizada, para começar a ser construída, o aplicativo tem uma parte dedicada somente a isso, que é esta animação, que tem a ponte construída com as barras de ferro em cima de um vale e que um caminhão, um veículo pesado, passa por cima da mesma para verificar a estabilidade dela. Como pode se ver, a ponte resistiu ao caminhão, logo não terá problemas quando for construída. Outra função do programa é começar a ponte do zero. Como podemos ver, é um trabalho difícil para nós no primeiro semestre, pois não temos noções de construção civil ainda. Aqui, tentar, né, construir uma ponte para ver se ela fica instável, se o caminhão consegue passar por ela. Mas acredito que será um trabalho bem difícil para mim e para meus colegas que são primeiro semestre. Mas para quem tem familiaridade com a engenharia, o programa é bem simples de usar e provavelmente funciona muito bem para aqueles que conhecem sobre construção civil e desejam construir uma ponte. Aí quando nós terminamos a ponte, pode se observar enquanto construímos a ponte, aparece aqui do lado, na mesma tabela que falei anteriormente, esses mesmos detalhes de comprimento das barras, de largura. E aqui vamos ver se assim a ponte funciona. Quando terminamos, vamos ver agora se o caminhão passa por ela. Botar a animação. Olha. Eita! Como pôde se notar, não deu muito certo a nossa experiência com a ponte. E é isso.
o programa muito bom. Olha aqui, mostra os erros ainda. Onde foram os erros que eu cometi na construção da mesma. E é muito bom para os profissionais da construção civil, pois o programa faz tudo automaticamente, né? Facilmente percebemos os erros cometidos. E é isso. Os estudantes de engenharia civil podem utilizar isso facilmente também, não só os profissionais. Originalmente, a linguagem utilizada para executar o software West Point Bridge foi a linguagem Visual Basic. Só que essa linguagem, com o passar do tempo, ficou ultrapassada. Por quê? Porque ela só era compatível com o Windows. Então, o software foi reescrito, só que dessa vez na linguagem Java, que era compatível tanto com o Windows quanto com o Mac. Aqui temos como exemplo um código em linguagem Java, em auxílio aos engenheiros civis, de um de um código para fazer gráficos, para transformar funções em gráficos. O código aqui escrito tem os comentários que agora podemos falar. Nós não entendemos o código, obviamente, pois não temos ainda esse conhecimento, mas nós podemos comentar dos comentários que aqui aparece. O primeiro diz que vai obter os parâmetros oferecidos pelo usuário. O segundo vai criar a instância do gráfico e modificar o comportamento padrão. O terceiro, vai construir o título do gráfico. O quarto, carregar um arquivo contendo definições do marcador. O quinto, ele fala que vamos adicionar o nosso próprio marcador à lista de marcadores. O sexto, calcule o primeiro conjunto de dados. O segundo, calcular o segundo conjunto de dados. Aqui já vem para a parte de anexar. Ele fala aqui, anexar conjunto de dados para o chassis, não sei a pronúncia. Aqui ele fala anexar o primeiro conjunto de dados para o eixo esquerdo e embaixo anexar o segundo conjunto de dados ao eixo direito. Então, basicamente, o código, nesses comentários embaixo, em linguagem Java, formaria os gráficos necessários que qualquer engenheiro gostaria de construir, tanto para ver a quantidade de materiais necessários, como para ver densidade de materiais, etc. Meu nome é Marília Monteiro, da sala MR01 de Engenharia Civil, e vou apresentar como programa de tecnologia de informação o programa Wimplot, que é usado para esboçar diversos gráficos e fazer aplicações de cálculo, e também serve para fazer animações de figuras geométricas em 2 ou 3 dimensões. É muito útil para a engenharia civil porque diversos gráficos de diversas funções desejadas pelo usuário podem ser feitos e podem ser feitas também várias aplicações relacionadas a cálculo e outros problemas. Aqui nós podemos ver um vídeo demonstrando como pode ser usado o programa do Wimplot. E aí ali em cima tem a caixa, que você bota a função que você quer esboçar o gráfico e bota OK. E aí ele vai fazer o desenho da função, que no caso ali é uma função linear. E aí você escolhe a cor e tudo da reta, porque a depender, se você botar diversas funções no mesmo gráfico, você não vai confundir as funções. E ali o exemplo de outra função que vai aparecer agora, esboçada pelo programa, que é uma parábola, uma função de segundo grau. E aí ele desenha a função que você pediu ali, que botou ali na caixa, que é 2x ao quadrado mais 1.
E também tem gráficos mais complicados como esse, e o programa ajudaria muito, é muito útil, é, por conta de ser mais prático também para você fazer a função que você quer esboçar no gráfico, para os engenheiros utilizarem aí, a depender do que eles querem aplicar na função. Sou o Frederico Melo, da MR01 também, Engenharia Civil. E agora eu vou falar do Microsoft Office Excel, um programa conhecido de muita gente que utiliza o computador, né? E o que ele seria bom para a engenharia, o que ele ajudaria muito, é porque ele é um editor de planilhas, produzido pela Microsoft, né? Obviamente. E que tem várias ferramentas de cálculo e construção também de gráficos que tornaram ele com grande vantagem, né? O formatador de planilhas mais conhecido de todos que existem e é muito utilizado e muito eficiente. Quem usa, gosta. Aqui na tela temos agora um exemplo de planilha utilizado no Excel para dimensionamento de viga contínua. E aqui temos vários dados de engenheiros, provavelmente civis ou estudantes de engenharia civil, com, por exemplo, brita para colocar no cálculo quanto de brita, dados para o cálculo, quanto de brita, quanto de cobrimento. Podemos ver o quanto o Excel ajuda na engenharia civil, o quanto ele é útil, né? E é isso. Planilhas bem executadas ajudam muito na organização, tanto do cálculo, quanto na armação, quanto na próprio pensamento do trabalho que vai se fazer. Portanto, o Excel é outro exemplo de tecnologia da informação útil para a engenharia civil. Wolfram Alpha foi o programa escolhido para a segunda parte do projeto de algoritmo de programação do professor Marcos Pacheco. Wolfram Alpha é um programa que ajuda os estudantes de engenharia e aos engenheiros a derivar, ver funções e destrinchá-las de várias formas. Ele tem uma forma simples e dinâmica de. O programa é feito na linguagem de Objective-C, uma linguagem feita para iOS e para OS X, MacBook, iPhone, iPad e iPod.